Então a gente viu que no caso que eu quero explicar o primeiro, uma variável binária, eu não vou usar uma regressão linear, eu vou usar uma regressão logística. Mas por que eu não posso simplesmente usar uma regressão linear? Por que eu preciso de um novo tipo de regressão? Certo? Por que eu não posso usar o que eu já conheço? Isso que a gente vai falar agora. Imagina, a título de exemplo, eu sou um banco, eu concedo empréstimos, eu quero prever se uma pessoa vai pagar o empréstimo ou não, se a pessoa vai ser adimplente ou não. E aí, no modelo simples, eu tenho uma única variável, que é a renda familiar per capita. Tá? Então, adimplente é o meu y, pode ter dois valores, certo? Se a pessoa paga um empréstimo, 0, caso ela não pague o empréstimo, né? E aí o meu x é uma variável contínua, é a renda familiar per capita. Tá? E para quem paga o empréstimo, né, quem tem y igual a 1 eu pintei de verde, e quem não paga o empréstimo, quem tem y igual a 0, eu pintei de vermelho. Tá? A pergunta aqui é o seguinte: clientes com maior renda familiar per capita são mais propensos a pagarem as suas dívidas? Né? E olhando o gráfico, meramente olhando o gráfico, parece que sim. Né? Pessoas com uma renda familiar per capita alta estão lá verdinhas, né, no adimplente igual a 1. Ao passo que pessoas com uma renda familiar per capita baixa estão lá vermelhinhas no adimplente igual a 0. Mas eu quero mais do que isso. Eu quero uma regressão. Eu quero realmente rodar um modelo de regressão e ter uma equação, certo? Para isso daí. Posso fazer uma regressão linear? Vamos fazer e ver os problemas que acontecem. Tá? Fiz uma regressão linear, está aí a reta. Quais que são os problemas de utilizar essa reta para prever se alguém é adimplente ou não? O primeiro problema é que essa reta, em algum momento, ela fica maior do que 1, né? Ela é uma reta, ela é infinita, ela vai crescer aí para além de 1. O que significa eu fazer uma previsão maior do que 1, certo? Ou seja, 1 é se a pessoa é adimplente. O que é maior do que 1? É que ela é muito adimplente? Que ela paga muito? Que ela paga mais do que deve? Isso não existe, não é claro o que significa aí uma previsão maior do que 1, se 1 já é pagar a dívida. Beleza? Por outro lado, o que significa uma previsão menor do que 0? Se 0 já é não pagar, o que significa menos do que 0? O que é menos do que não pagar? Certo? Então, também não está claro o que isso significa. Vamos olhar os resíduos agora. Se a gente olha para os resíduos, a gente vê que, né, o primeiro resíduo, aquele primeiro pontinho lá, vermelhinho, ele é positivo. Aí depois, né, estou andando aí através dos pontinhos, vira 0, aí depois começa a ficar negativo, aí a gente vai para os pontinhos vermelhos, e aí a gente tem de novo uma série de pontos com resíduo positivo, e aí depois vira negativo. Você vê que é uma sequência nesses resíduos. Primeiro tem resíduos positivos, depois negativos, depois viram positivos de novo, depois viram negativos de novo. Não são independentes. Beleza? Não há uma independência entre esses resíduos aí. A premissa da regressão linear de que os resíduos são independentes, neste caso daqui, não é verdade. Tá? Eu tenho uma violação dessa premissa e isso é um problema de se usar regressão linear nesse caso. Tá? Além disso, os resíduos não seguem numa distribuição normal, que é outra premissa do modelo de regressão linear. Para o modelo de regressão linear funcionar, os resíduos têm que seguir uma distribuição normal. E esse não é o caso aqui, beleza? Pega um X qualquer, pega um valor de renda per capita qualquer, tá? Um X qualquer, tá? Você não vai ter os pontos distribuídos normalmente em torno da reta. Você vai ter os pontos colocados todos em apenas 2 lugares. Ou ele vai estar no 0, ou ele vai estar no 1. Os teus resíduos
para um determinado valor de x, assumem apenas dois valores possíveis. Ou é o valor do resíduo correspondente ao sujeito não pagar, ou é o valor do resíduo correspondente ao sujeito pagar. Só dois valores, tá? Não são valores normalmente distribuídos, como a gente exige que seja numa regressão linear, tá? Então, em suma, usar uma regressão linear, quando a variável y é binária, viola todas as premissas do modelo de regressão linear, tá? Enfim, pelo menos viola essas premissas que a gente viu aí. E viola seriamente, tá? E leva a previsões que não fazem sentido. Por isso que a gente não pode usar um modelo de regressão linear quando a variável y é binária. Por isso que a gente precisa de um novo modelo. E esse novo modelo é a regressão logística.